Sejam muito bem-vindas a mais um episódio Pode É. Hoje nós vamos falar sobre o tema Prazer não tem data de validade. E para esse bate-papo super valioso para você mulher, trouxe hoje a doutora Kátia Araújo, ginecologista, nossa convidada, e Moniele Nascimento, que hoje lidera o maior grupo de mulheres empresárias de Niterói. Sejam muito bem-vindas. Meu nome é Etienne Toscano, eu sou sexóloga e psicanalista. Bom dia, meninas. Prazer mediar a mesa para vocês. Esse tema, ele gera muita conversa, né? A gente já teve um preview desse episódio, a gente viu o quanto ele é necessário e o quanto a gente tem coisas para falar. Então, pra gente começar, vamos começar se apresentando direitinho, assim, vocês duas. Vamos fazer assim, vou sempre perguntando pra Etienne e depois pra você, pra gente poder organizar as respostas, tá bom, Kátia? Sim. Etienne, se apresenta pra gente, fala o que você faz, fala seu Instagram, como que a gente te acha, fala pra gente. Maravilha. O meu Instagram é @etienne.sexóloga. Eu sou sexóloga e psicanalista especialista em mulheres. Legal. Então, hoje o meu maior propósito, né, é trazer de volta a sexualidade feminina, tá? Porque eu sempre costumo falar que sexo não é só cama. O sexo, ele começa muito antes disso. E nessa caminhada, eu tenho visto muitas mulheres sofrendo com todas as transformações que a menopausa traz para a nossa vida. Então, hoje, eu estou numa posição de fazer com que as minhas mentoradas, as minhas pacientes, caminhem de forma a ressignificar a sexualidade, a vida sexual, os relacionamentos, enfim, eu estou para ajudar essa mulher a fazer essa caminhada que eu já passei por isso. Muito bom. E você, Kátia, fala pra gente o que você faz, seu Instagram, qual é a sua missão, assim, junto com as mulheres? Sim, meu nome é Kátia Araújo, eu sou ginecologista e trabalho com mulheres há quase 40 anos, porque eu comecei a frequentar já os hospitais de ginecologia, maternidade, desde do meu terceiro, quarto ano de medicina. E o meu Instagram é doutora.katiacn.araújo. Perfeito, perfeito. Aqui a gente tem alguns temas para poder falar, né? Mas eu queria que vocês falassem comigo primeiro sobre o que acontece no corpo da mulher durante o climatério e a menopausa. E o que as pessoas não falam sobre isso? Assim, o que ainda é muito tabu. O que vocês veem? Você na sua consulta, você no consultório, né? Quais são os medos ali? O que tem por trás do climatério e menopausa? Então, na verdade, o meu interesse pelo assunto veio muito da minha experiência pessoal, né? Eu, aos 45 anos, mais ou menos, eu comecei a entrar no climatério. Uhum. Sem saber, né? Então, eu já tinha aqueles primeiros sintomas, que é irritabilidade sem motivo, insônia, sentia a pele mais seca. E eu ia a profissionais, e as profissionais falavam para mim que estava tudo bem. Ou seja, eu fazia todos os exames clínicos e estava tudo bem, né? Na verdade, dentro das referências laboratoriais. Só que eu não me sentia bem. E eu percebi que o autoconhecimento, ele fez muita diferença nessa hora. Porque eu falava, gente, não está tudo bem. E eu seguia tendo, eu não tinha os sintomas clássicos da menopausa, né? Eu não sentia calorão, mas assim... Você tava com quantos anos? Rapidinho. 45, mais ou menos, né? Super jovem ainda. Exatamente. Assim. E aí, eu meio que falava, gente, não tá tudo bem. E na época eu procurei uma psiquiatra e comecei a fazer tratamento com ansiolítico. E eu só ia aumentando a dose. E eu comecei a tomar remédio para dormir, porque vinha insônia e vinha irritabilidade. E ninguém me ouvia, né? Só liam o papel, né? Só o exame ali. Era sempre o mesmo padrão. Era eu chegar na consulta, falar sobre, e aí me pediam os exames, e aí os exames vinham e falava pra mim, Etienne, tá tudo bem, a gente precisa esperar ter algum apontamento no exame. Mas ninguém conseguia me olhar de forma clínica, ninguém conseguia me olhar de uma forma integrativa, vamos dizer assim. E aí eu falei, não, eu comecei a estudar, eu comecei a me interessar, porque eu também tive a questão da libido, eu tive a falta de libido, e isso afeta muito a conexão. Eu vim de um casamento também de 11 anos, um casamento longo, com maternidade, com filhos, enfim.
E eu falava, não tá tudo bem. E aí eu estudei, até que eu comecei a entender que o nosso corpo ele funciona de uma forma única, de uma forma integrada. Eu encontrei na época uma endocrinologista que cuida de mim até hoje, e ela conseguiu me olhar de uma forma integrativa, né, de uma forma global, e nós iniciamos o tratamento, porque a doutora Kátia vai poder falar sobre isso também. Não basta, no meu caso, não bastou fazer só a reposição hormonal, eu precisei fazer uma reposição de uma série de vitaminas também que estavam faltando. Então, ou seja, o meu corpo, ele estava numa pane silenciosa, vamos dizer assim, uma pane que os exames laboratoriais não mostravam. E hoje eu sou uma outra mulher em todos os sentidos, inclusive na minha sexualidade. E aí me veio esse desejo de que toda mulher que passe por mim, toda mulher que me ouve, que me conhece, que ela tenha a possibilidade de fazer essa transformação. Porque a gente vem muito de uma sociedade que acredita que quando a gente passa dos 40, os filhos já estão criados e o casamento já tem muito tempo, a gente perdeu o direito a muita coisa. Perdeu a utilidade, né? Quase isso. Então, tem aquela história, né? E uma coisa muito, assim, que eu engordei, assim, era uma gordura abdominal, né? A doutora Kátia vai falar sobre isso, que tem a ver, né? A questão da gordura desproporcional. E eu não conseguia emagrecer. E eu falava, não, deve ser assim mesmo, né? Porque aí tem aquela coisa do, o metabolismo, ele diminui, e a idade vem, seu corpo não é mais o mesmo. Mulheres, realmente, o corpo da gente aos 45, 50, ele nunca vai ser igual ao corpo de 20. Porém, não significa que a gente precisa deixar pra lá e aceitar do jeito que tá, quando o que tá ruim, né? Então, e aí mexeu com a minha autoestima, porque quando eu comecei a ter um corpo que eu não me aceitava naquele corpo, porque eu sabia que aquilo ali não era natural meu, teve a questão da autoestima. Então, assim, foram muitas questões que eu vivenciei. A transformação foi muito grande quando eu comecei a fazer todo o tratamento que eu precisava. E eu desejo de verdade que toda mulher passe por isso, mas principalmente passe por isso de uma forma rápida, indolor e com orientação. E daí veio a minha procura pela sexologia e veio a minha procura também pela psicanálise. Essa vontade de fazer que toda mulher tenha a transformação que eu tive, proporcionar isso a todas as mulheres. Muito bom, muito bom. E você, Kátia, como que é essa questão de climatério, menopausa e mulheres no seu consultório, queixas? Fala pra gente. Bom, gente, esse é um assunto que me encanta demais e eu queria já agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Etienne, uma sexóloga maravilhosa que está fazendo um trabalho que agregue muito, porque falar sobre sexualidade hoje, infelizmente, não é um tabu, né? A Monielle, que está à frente de um movimento incrível, onde as mulheres se conectam, se ajudam, sorriem, choram, se abraçam e dividem esse dia a dia da mulher hoje, que realmente está muito complicado, né? Como dizem, equilibrar todos os pratos não está fácil. E fico muito feliz porque eu faço parte da Sociedade Brasileira de Menopausa e Climatério, e é uma sociedade que a gente viu uma evolução nos últimos anos agora muito rápida com relação a essa atenção voltada à menopausa. Eu vivi um período em que falar em tratar menopausa era uma coisa que as pessoas olhavam de forma muito apavorada, porque havia essa ideia que, primeiro, menopausa é natural, faz parte, bora sentir, é assim mesmo. Um momento em que a própria medicina negava esse tratamento devido a um trabalho que foi muito mal conduzido no passado, um estudo chamado WHI, que foi um estudo que colocou os tratamentos hormonais assim numa situação de que não faz isso não, que isso dá câncer. E a gente hoje vê esse grande movimento onde as mulheres estão sendo informadas, estão interessadas, estão se tratando, estão se cuidando. Aonde isso está sendo falado, isso para mim é uma alegria enorme, porque até bem pouco tempo nós éramos muito sozinhos, tentando dizer, gente, olha, teve esse trabalho lá atrás que foi ruim,
Mas, graças a Deus, depois novos trabalhos surgiram, a gente descobriu que aquele trabalho estava errado, a gente hoje faz um tratamento hormonal totalmente diferente, a gente não utiliza mais as mesmas substâncias, mudaram doses, mudaram vias, mudou tudo. E menopausa, apesar de fazer parte da vida da mulher, é um momento de sofrimento muito grande e que nós hoje, nessa fase da vida, ainda trabalhando, ainda querendo exercer a nossa sexualidade, com filhos, às vezes com pais, com tanta coisa para cuidar, como que eu vou dar conta com um corpo em processo de falência? Porque é exatamente a falência, né? No sentido de que a gente sabe que os nossos hormônios, eles começam a nos abandonar num determinado momento da vida e o corpo entra em processo de falência. É um corpo inteiro, como você mesmo disse. Não é somente a minha genitália que fica seca e me dificulta ter uma relação sexual satisfatória. É um corpo inteiro. Por isso essa visão tem que ser uma visão integrada, no sentido de que tudo sofre. E se a gente for parar para pensar, o cérebro é um dos órgãos que mais sofre. Né? O estrogênio, que é o hormônio feminino, o principal hormônio da mulher, ele é para o cérebro um grande alimento. E aí, por que você falou, quando eu faço os exames não dá nada? Porque exatamente nessa faixa etária que você estava, que a gente hoje considera como a perimenopausa, hoje as sociedades científicas falam nem dose hormônio. Por quê? Porque esse hormônio naquele momento vai dizer uma coisa e amanhã, no dia seguinte, ele vai estar totalmente diferente, porque se a gente for olhar os gráficos científicos, está tudo alterado. Você tem níveis variados de hormônio, então não é esse critério de olhar os exames que vai dizer trato ou não trato, mas é a clínica que é soberana. Primeiro é a faixa etária, acima dos 40 anos, que a gente sabe que é aí que começam os grandes impactos, né? E essa mulher te traz uma queixa muito clássica. E é muito interessante, eu vejo isso todo dia no meu consultório. A paciente chega com queixas muito clássicas. Eu tive uma recente que ela já tinha passado por 4 psiquiatras, tomando uma série de medicamentos psiquiátricos. E assim, não é que eu seja contra o psiquiatra, nem contra os tratamentos, eles são importantes, eles têm seu lugar, só que estava se tratando a consequência e não a causa. Cara, e olha o impacto disso, né, Kátia? A pessoa Enorme. Sendo bombardeada de remédios psiquiátricos ali, pra uma coisa que não era a fundo a razão ali, né? Exatamente. E aí ela falava, mesmo assim eu não tô dormindo bem, mesmo assim eu tô sentindo uma irritabilidade, alteração de humor, eu não tô bem. E aí essa mulher volta para mim em torno de uns 40 dias, mais ou menos, para me dizer, Kátia, eu vim aqui dizer para você que depois que a gente começou a tratar, eu consigo dormir. Eu cochilei na cozinha, você acredita? Eu falei, nossa, que máximo, né? Mas porque a gente foi na causa. E outra coisa que você apontou que é muito interessante, não é somente a terapia hormonal, mas é uma mudança no estilo de vida, onde a gente vai entender que a menopausa é uma fase que vai exigir de mim também uma mudança de comportamento, uma vez que meu corpo está mudando, né? Então, quando a gente fala em alimentação saudável, quando a gente fala em atividade física, quando a gente fala para essa mulher, olha, agora é o seu momento, você precisa parar para se olhar. Eu acho que essa é a grande questão. Como a gente é cuidadora na essência, a gente cuida de todo mundo e se nega sempre o cuidado. E a gente precisa, né? Porque o cuidado a gente atrela a se colocar em segundo lugar e colocar todo o restante na frente. Então, aí do segundo, tu já pede espaço pro terceiro, pro quarto, porque tem sempre alguma coisa pra você colocar na frente. A gente atrela, né? A nossa visão de cuidado, ela é muito deturpada. O cuidar do outro é uma abnegação tão grande que eu me anulo pra poder cuidar do outro. Isso é cultural, né, na verdade. E é a feminilidade, né, que colocou isso, assim. O ser feminino é eu me anular 100% e só assim eu posso cuidar de você. Quando, na verdade, eu me cuido 100% e só assim eu posso cuidar de você. Então, acho que essa conversa, ela tem um viés muito mais profundo, que vai muito além do exame, da leitura de exame. Né? São várias camadas, né, na verdade. Uma coisa que eu percebi e que vem muito em encontro que
você está falando, é que assim, eu entendi que nesse caminho é mais fácil a mulher menopausada conseguir tratamento do que a no climatério. Porque uma vez que a mulher está na menopausa, estado de alerta, né? Todo mundo olha. Todo mundo sabe que ela tá na menopausa. Então, assim, o tratamento ele é quase que compulsório, né? Agora, a mulher no climatério, não. Então, assim, essa questão do psiquiatra, isso é muito verdadeiro porque eu passei por isso. Então, o que a psiquiatra ia fazendo? Ela ia aumentando as minhas doses. Ela aumentava, e aí eu melhorava por alguns dias, e aí eu ficava dopada, e aí eu não dormia direito, e aí vinha um remédio para dormir. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, aonde eu vou parar, né? Eu não tenho nada contra o tratamento, eu faço o tratamento, mas eu faço um tratamento adequado hoje a mim. Então, eu entendi também que não era só o tratamento ansiolítico, entendi que não era só a reposição hormonal, entendi que não era só a alimentação e o exercício físico, não dá para você escolher um, né? Você precisa ressignificar. E isso é muito importante, eu falo muito isso para as mulheres. Não é uma briga, né? As pessoas acham que escolher um, você não pode escolher o outro. Não dá pra você ter tudo ali. O prato vai... É como se eu tivesse uma bandeja cheia de pratos. E aí eu dissesse, vai cair. Porque pra eu estar bem aqui, tem que cair isso. E não é assim. Isso. E vai muito com o que você tá falando do cuidado. Porque o que acontece? A mulher aos 45, ela teve uma vida toda de cuidados. Então, eu tive, né, minhas filhas, tenho, né, minhas filhas que exigiram cuidado quando elas eram muito pequenas. Aí tem casa, tem profissão, tem marido, tem tudo. Então, assim, até os 45, eu estava muito bem para cuidar de todo mundo, né? E o que é exigido da gente também culturalmente, né? A mulher, ela foi feita para cuidar, proteger, orientar. Mas chegou uma hora que eu comecei a pedir socorro. Eu comecei a entender que eu não estava mais bem para cuidar dos outros. E aí, culturalmente, como é que acontece isso? A mulher, a sociedade encara uma mulher de 45, 50 anos como se ela começasse a baixar não só a fase de procriar, mas também a fase produtiva da mulher. Ou seja, 45, você está quase se aposentando, os filhos já estão quase saindo de casa. Então, ou seja, é como se você tivesse final de carreira, final de vida. Agora desacelerando, né? Vamos desacelerar. Agora só resta você fazer crochê, ver sessão da tarde, entendeu? E pronto. E, na verdade, hoje em dia, a mulher de 45 é a fase que ela está começando a viver para ela. Porque os filhos já estão numa idade maior, você profissionalmente, normalmente você está estável, e a hora, comigo pelo menos foi assim, é a hora de você olhar para você. Etienne, mas eu não tenho mais 20 anos, maravilha. Então vamos ressignificar isso, vamos entender que você não vai ter, por mais que você se cuide, você não vai voltar a ter uma pele de 20 anos, você não vai voltar mais a ter a juventude, mas em compensação a sua vida não acabou como antigamente. A minha avó, a minha mãe acreditava que com 50 você já era fim de carreira. Gente, a minha diferença da minha irmã, que é filha do mesmo pai, mesma mãe, né? A gente nasceu na mesma casa ali, é 13 anos. E aí eu lembro que quando eu tinha 17, ela fez 30. E eu falei, nossa, que velha. Eu enchi a boca pra chamar ela de velha. E eu hoje com 32 eu falei, eu sou jovem, me deixa, eu sou muito jovem. Porque a gente muda, a gente tem essa visão, né? A pessoa com 40 anos, 50 anos, nossa, velha. Não é. Hoje a gente tem uma qualidade de vida e de possibilidades absurda. Eu participei de um evento e na mesa de discussão que eu estava tinha uma geriatra que ela projetou um slide onde dizia idosa de 42 anos sofreu um atropelamento por ônibus, enfim. É porque é bem o seguinte, uma matéria de 1940 e pouco ali, né? É um jornal bem antigo. E você vê a visão que a gente tinha. Mas vamos parar para pensar numa coisa aqui, gente. Na verdade, o nosso corpo... ele não foi projetado para viver tanto tempo. Se a gente for olhar na história do mundo, as pessoas não viviam tanto, né? Morriam com 30 e pouco, 40 anos, realmente era isso. E o que houve? Houve uma evolução no sentido de entender
que o envelhecimento traz para nós questões que a medicina encontrou uma forma de driblar isso. Então, na verdade, é isso que a gente tem feito, encontrado maneiras, seja através de medicamentos, seja através do entendimento de que se eu não fizer uma atividade física irregular, o nosso corpo enferruja, né? É a longevidade, né? A longevidade hoje vai exigir de nós escolhas, e muitas das vezes escolhas difíceis, né? E nem tudo vai estar ao meu alcance, no sentido de que não dá para eu comer, me encher de farinha, de açúcar todos os dias, né? Porque isso vai gerar um custo. Então, são essas escolhas que a gente vai precisar fazer no nosso dia a dia. E aí, voltando a essa questão de que a gente, assim, olhando a questão hormonal, né? Assim, essa coisa que eu falei de, de falência, é porque esses ovários, à medida em que eles vão, como uma fábrica, imaginando, né, para a gente poder entender melhor, eles vão demitindo funcionários, essa fábrica vai funcionando mal, né? Setores que antes funcionavam com 100 funcionários vão ter que funcionar com 50. E aí, esses funcionários vão ficando exaustos e não vão dando conta. Por isso é como se fosse um estado de pane. E por isso essa labilidade emocional, que às vezes as mulheres não entendem, como que tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô mal, querendo matar um, e eu não tô dormindo, e aí se eu não durmo piora, né, o meu estado emocional, e como eu amo a minha parceria e eu tô querendo que essa parceria durma a noite toda. Então começa a ter uma série de alterações, e elas verbalizam isso pra gente no dia a dia. E entender que isso é real e verdadeiro, que isso não é piti de mulher, e que isso não tem que acontecer, porque a gente não precisa passar por isso. Eu acho que essa é a grande questão. E olhar que a vivência da sexualidade, né, trazendo para essa questão que a gente hoje está colocando aqui, ela pode e deve continuar, se essa pessoa, né, desejar, por uma vida inteira. Porque apesar do meu corpo modificar, existem formas e formas de eu expressar a minha sexualidade, de eu vivenciar a minha sexualidade. E a gente tem que vencer esse grande preconceito, né? Que aí a mulher, às vezes, ela tem desejo, mas o genital não lubrifica porque está faltando ali um estrogênio, um cuidado, um tratamento dessa atrofia para que ela continue exercendo a sexualidade dela. Isso se altera? Óbvio que se altera. Óbvio que se altera. A gente não pode deixar de dizer que os hormônios têm uma participação forte quando o meu comportamento, né, quando eu estou inundada ali de estrogênio, tem um pouco da testosterona que interfere nisso, me faz olhar para a minha parceria e desejar estar sexualmente com aquela parceria. E à medida em que eu vou perdendo esse combustível, esse hormônio, eu passo a não desejar tanto estar com essa parceria. Isso interfere. Né? Muito. Deixa eu pegar um gancho na sua fala. Tem alguns mitos, né, que a gente escuta muito ali, que circulam esses temas. O primeiro deles é que, é isso que você está falando, que na menopausa o desejo acaba. É engraçado, eu tô te ouvindo falar, e a gente que tem filho, a gente passa a maior parte da vida da gente tendo que equilibrar, né, o sexo e os filhos, né? Ou seja, uma das queixas maiores de mães hoje em dia, que não tem tempo, é que o filho dorme tarde, tem mãe que faz cama compartilhada, enfim, ou seja, quando a gente passa para os 45, 50, que na teoria a gente teria mais tempo, porque os filhos são maiores, os filhos muitas vezes já saíram de casa, é quando a gente teria todo o tempo do mundo para ter relação. E a gente simplesmente, o desejo da gente vai ladeira abaixo. A gente passa a vida toda da gente se escondendo dos filhos para poder ter algum tipo de intimidade. E quando a gente pode ter essa intimidade, o desejo acaba. Isso é muito muito cruel. É muito real, né? E uma coisa que eu costumo falar também nós falamos muito bem até agora aqui, né, da qualidade de vida da mulher com a reposição, com todos os cuidados que ela precisa. Eu acho que já ficou bem claro aqui também a questão de que a gente não precisa sofrer porque está no climatério, porque está na menopausa, ou seja, hoje em dia a medicina, ela disponibiliza para nós recursos incríveis, maravilhosos e super modernos. Nós falamos aqui também da questão da crença, que isso é uma crença de que a vida
tá ladeira abaixo após os 45, 50 anos, que na verdade a gente só precisa ressignificar. Agora eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado. E eu queria saber assim, hoje eu tenho uma procura muito grande de mulheres que simplesmente não sentem mais prazer, mesmo a mão do marido. Ou seja, existe uma conexão no casamento, existe amor, existe companheirismo, só que essa mulher, ela simplesmente, ela não consegue mais ter relações sexuais com o marido dela, tá? Por falta de desejo, por questões mesmo físicas, ou seja, a falta da lubrificação, às vezes ela sente até um pouco de dor, que muitas vezes eu falo que tem a ver também com essa falta de lubrificação, que já não é mais a mesma. E eu queria entender, né, doutora Kátia, como ginecologista, hoje uma mulher chegando no consultório com essas queixas, questão de libido mesmo, questão de lubrificação, hoje como é que a medicina ela consegue ajudar essa mulher, né? Qual o melhor caminho? Vou só botar uma cereja nessa pergunta, assim. Se não lubrifica porque não tem tesão, vamos... Não, gente, sexualidade humana é algo bastante complexo, né? E é muito interessante quando a gente se aprofunda nesse estudo, porque a gente vê que existem uma série de coisas que interferem nisso. E uma delas é a questão hormonal, porque a natureza com a gente ela é um pouquinho cruel. Ela nos faz assim, né? Nós somos mulheres responsáveis pela perpetuação da espécie. E durante todo o período de vida fértil, a gente tem um genital pronto para esse contato sexual, porque a natureza quer que a gente engravide, gere filhinhos e cumpra esse nosso papel, isso biologicamente falando, tá? E durante esse período, eu tendo essa genitália banhada pelo estrogênio, ela vai estar sempre úmida, elástica, pronta para aquele contato sexual. À medida em que eu perco a ação estrogênica nesse genital, ela vai ficando pouco elástica, menos lubrificada, mais seca. E como aquilo ali é uma mucosa, o atrito que se dá vai ser bastante dificultado, porque não há aquela umidade para que algo deslize dentro dessa vagina. E aí o contato torna-se doloroso, desconfortável. E paralelo a isso, essa elasticidade diminuindo, é como se com o tempo, e verdadeiro, isso acontece, ela vai se fechando. Tem paciente que fala, parece que eu fiquei virgem de novo. Porque ela vai se fechando. Em alguns casos, em mulheres que não tratam, e paralelo a isso, também não tem uma vida sexual ativa. E paralelo a isso, não tem o hábito da masturbação, não utilizam algum mecanismo em casa para manter aquela genitália estimulada, ela fecha mesmo, ela vai fechando mesmo a ponto de a gente não conseguir colocar o espéculo, aquele bico de pato que a gente coloca, né? O bico de pato que o pessoal fala, mas se chama espéculo. Ele não entra, mesmo a gente utilizando o menor espéculo, porque ela fecha. E aí, se você força, ela rasga. É como se fosse um tecido, e realmente é um tecido que vai ficando mais fino à medida que essa atrofia, essa danada dessa atrofia se instala. Né? É como se a mucosa da vagina, e ela tem camadas de células, como se fossem verdadeiros muros ali, e essas camadas, elas se perdem, e esse muro fica muito fino, ou seja, qualquer coisa que impactar nesse muro, ele vai cair. Então, a mucosa rasga, sangra, e por isso fica com muito ardor, né? Então, vários sintomas aí para a gente falar sobre essa questão da atrofia genital da menopausa, que cursa às vezes com coceira, com ardência, sensação de assadura, e uma relação sexual que não se realiza sem ter a dor, porque é um genital que não lubrifica mais. E mesmo que você esteja extremamente envolvida, é muito engraçado que eu falo isso para as minhas pacientes, eu falo, a gente está lá, né? E a gente fala, menina, vamos lá, menina, lubrifica, e ela nem aí pra gente. E ela simplesmente fala, hoje não. Hoje não. Ela não responde, mesmo que eu tenha, porque é lógico que a gente sabe que existe um componente cerebral nessa história, né? Se eu não tenho envolvimento com essa parceria, se eu não desejo estar ali naquele lugar, se essa pessoa não me encanta e não me convida para dançar, não rola, porque existe o componente cerebral. É o que você fala muito bem, o ambiente, às vezes são mulheres, não, doutora, não dá, porque assim, dorme eu, meu marido e filho.
né? Ou então não dá assim que dorme do lado da minha mãe. Então tem essas questões do ambiente, do local que eu estou, porque para a mulher é muito importante. A gente diz que a sexualidade não está somente no ato de uma penetração genital, mas é o conjunto, né? É como eu sou convidada para vivenciar aquele momento. Então tem vários, eu estou exausta, é aquela coisa, né? Isso independe da idade, né? Independe da idade. Não, a gente gosta da firula, não é o ato em si, é o todo. É o todo, é o carinho, é o afeto, é o cheiro, é o toque, é a fungada do cangote. Isso é muito importante. Se essa parceria não consegue chegar, não vai rolar, porque eu não me sinto estimulada para aquilo ali. Então, a gente... E aí vem a questão, né, que você falou da genitália, da menopausa. Ela realmente não vai responder, mas a gente tem como tratar, tem como cuidar, e não significa que eu não esteja com tesão. Essa é a grande questão, porque aí se eu fico seco, o meu parceiro vai achar que não está rolando, que alguma coisa está errada. Então, é necessário conversar com essa parceria e explicar sobre o que eu estou passando, e a gente junto vai tentar resolver. Kátia, rapidinho, isso é muito comum? É um cenário muito comum? Muito, é o dia a dia do consultório. Eu vim aqui porque não estou conseguindo Então a gente não está falando de uma exceção. Não, é muito frequente. Tá. É interessante porque eu fico só imaginando o número de mulheres que se calam. Ou seja, ela já tem uma pressão cultural que fala que ela, aos 45 anos em diante, ela não tem mais direito a prazer, né? O corpo dela, se ela não tiver tratando as questões hormonais, vai falar a mesma coisa para ela, ou seja, vai assinar embaixo. Porque pela natureza, ele entende também que o tempo de procriar acabou, então entende também que a vida sexual daquela mulher não é mais útil para ela. Ela encara ainda o preconceito da parceria, tá? Que nem sempre, eu falo que esse preconceito ele advém de falta de informação, porque o homem, ele liga lubrificação a desejo, ele não entende que uma mulher, ela pode estar com desejo, pode estar com tesão e não estar lubrificada. Então, ou seja, essa mulher, se ela não tem a quebra de tabu para falar sobre isso, seja no consultório ginecológico, ou seja com uma sexóloga, ou seja como uma psicanalista, uma psicóloga, enfim, algum profissional de saúde, ela sofre tudo isso calada. E ela poderia estar tendo uma vida muito prazerosa. Eu falo, mulheres, eu gostaria que todas as mulheres desse mundo tivessem ideia de como uma vida com prazer é uma vida infinitamente mais gostosa. Tá? Então, assim, eu fico imaginando o sofrimento dessa mulher, porque ela tem a questão cultural, ela tem a parceria que não entende ela não consegue falar com o médico, porque muitas vezes ela tem vergonha do profissional. Então, ou seja, ela sofre calada. Por isso que eu perguntei se é comum, porque eu acho que às vezes ela pode achar assim, é só comigo. Então, do que adianta? Tipo, eu vou falar e tem vergonha. Mas não é comum, a gente não tá falando de uma exceção. Então, é uma coisa que a gente precisa difundir mais e trazer mais essa consciência de que você pode se abrir. Ainda que fosse uma coisa que fosse exceção, ela tinha que se abrir. Imagina que não é. É porque a gente não fala, né? A gente não foi educada para falar. E um parênteses importante, gente. Assim, muitas pacientes, quando chegam no consultório falando, olha, meu desejo diminuiu, a gente sabe que tem a questão hormonal e às vezes elas chegam tomando medicamentos prescritos pelos psiquiatras ou neurologistas, e alguns medicamentos também diminuem desejo. Então é importante a gente pontuar isso, porque eu pergunto, quais os medicamentos você está usando? E ela fala, falei, você conversou com o seu psiquiatra? Você conversou com o especialista que prescreveu o medicamento, que você já trazia um desejo sexual diminuído por conta da menopausa? Não falei. Falei, então, é importante quando você estiver nessa consulta sinalizar para ele tentar buscar um medicamento que impacte menos na questão do desejo sexual, senão a gente vai ter situações somadas. Então eu tenho uma menopausa que diminui desejo, um medicamento que o meu psiquiatra prescreveu que diminui desejo, eu tenho uma vida louca, cansativa, trabalho pra caramba, eu tenho estresse, preocupação, pagamento de boleto no final do mês, aí eu tenho um marido que também está estressado. Enfim, vai sendo um somatório de fatores que fica muito difícil para essa pessoa, né, no dia a dia dela dar conta de tanta coisa. Eu tô rindo aqui, que esses dias eu vi um meme no Instagram falando assim, se você não toma remédio, você faz alguém tomar. Não, eu não. Então você faz alguém tomar.
mundo que não toma um remedinho faz alguém tomar. Essa foi boa. Eu queria fazer mais uma provocação aqui, pegando também um gancho do que a doutora Kátia falou, que é a questão da masturbação feminina. Eu recebo muitas mulheres que eu acompanho, que elas têm uma questão muito forte em não ter uma satisfação sexual. Então eu recebo mulheres que para ela sexo tanto faz, ela só faz por obrigação porque o parceiro cobra dela. Eu tenho mulheres que fazem por obrigação no sentido de não sentem nada e fazem para não ter briga, fazem para o marido não separar, fazem para o homem não procurar outro. Eu tenho questões de mulheres que elas simplesmente elas não chegam ao orgasmo, e quando eu pergunto para elas por quê, né, que se ela explica, se ela conversa sobre isso com o parceiro, ela fala que nem ela sabe o que ela gosta. E eu tenho mulheres que simplesmente não conhecem o próprio corpo, né, e a falta de conhecimento. E tudo isso impacta numa vida inteira sem sentir prazer de verdade. E a masturbação feminina, eu imagino que a doutora Kátia deva receber muitas mulheres que talvez nunca tenham se tocado, por questões mesmo de crença, porque se a mulher que gosta de ter prazer, se ela é mal vista, imagina a mulher que se masturba, né? Então, só que assim, as pessoas não entendem que a masturbação não tem nada de errado com ela. O que tem de errado é a forma como você encara a masturbação. Então, óbvio, nós vamos ter o homem e a mulher que se usam do artifício da pornografia, que quando se torna excessivo é extremamente nocivo. Nós temos aquela mulher que ela acaba só gozando com o estímulo do vibrador e ela fica dependente daquele estímulo e ela não consegue mais ter orgasmos na relação a dois, que exige troca, que exige entrega. Só que aí nós estamos falando de casos extremos, de caso onde a pessoa está levando a masturbação, ela está desviando, vamos dizer assim, o propósito da masturbação. Não é uma ferramenta, vira uma muleta. Né? Eu defendo muito a masturbação como forma de autoconhecimento e como forma de incrementar o relacionamento a dois, tá? Que é muito gostoso quando ele é feito a dois, né? Só que eu vejo que essa questão do autoconhecimento, eu imagino que a doutora Kátia deva receber lá muitas mulheres que acham que é feio, que é pecado, que já passaram dessa idade, que não é assim, que não sabe, que tem vergonha, porque isso começa lá atrás, quando toda a sociedade fica assim, menina, fecha essas pernas, menina, não mexe não, menina, não sei o quê. Então, assim, essa mulher, ela vem de uma criação com esse tipo de preconceito, com esse tipo de ensinamento, e que isso vai respingar na vida sexual adulta e posteriormente na menopausa, porque nós temos também muitas mulheres que chegam na menopausa e que às vezes são viúvas, às vezes são divorciadas e elas não têm um parceiro. Então elas sofrem com isso porque elas acham que elas a vida sexual dela, a relação sexual é feita somente para dar prazer ao outro, que ela não tem direito ao prazer, e ela não pratica masturbação até como forma mesmo de estímulo da vagina, né, como a doutora Kátia falou, como fórmula de estimular o prazer, e eu estimulo muito isso nas minhas pacientes. Eu gostaria de saber, assim, doutora Kátia, hoje, como que essa mulher é orientada no consultório? Chega muito casos desse da mulher que não se conhece, que não se toca, que acha que é errado. Como é que é isso no seu dia a dia? Olha, infelizmente, ainda hoje, né, 2026, a gente ainda recebe muita paciente que não teve a curiosidade de colocar um espelho para se olhar. E eu tenho um equipamento lá no consultório que sempre que eu vou examinar a paciente, isso em qualquer fase, eu coloco na tela do computador, eu tenho um videocoposcópio, então eu mostro para ela, olha, isso aqui é a vulva. Aqui é o lábio maior, o lábio menor, o grande lábio, o pequeno lábio. Aqui é a entrada da vagina. Eu começo a conversar. Aqui está o seu clitóris, né? E é interessante que eu percebo que muitas às vezes tem um certo bloqueio ali naquele momento. E a gente não pode esquecer que existe uma criação, uma educação, um ambiente onde essa mulher foi criada, né? Então existe uma questão cultural, às vezes religiosa,
Eu tive o caso de uma vez uma paciente com 75 anos, era virgem, ela nunca havia tido um contato sexual, e ela já era minha paciente antiga. Em determinado momento ela virou para mim e falou: eu tenho uma coisa para perguntar para a senhora, e que me faz sofrer muito. Eu me masturbo e eu queria saber da senhora se isso é pecado. E ela começou a chorar na minha frente, assim, né? Como que aquilo trazia para ela um sofrimento. Então, como existe ainda, nos dias de hoje, essa questão. E muitas das vezes eu falo para a paciente: olha, você não está tendo uma vida sexual ativa agora, mas existe uma atrofia genital. E é por isso que você está sentindo esse ardor, esse desconforto. E o estímulo que você faz através da masturbação é um estímulo que gera ao cérebro a seguinte mensagem: olha, aquilo ali está precisando funcionar. E aquelas glândulas que lubrificam precisam ser ativadas. E aí, quando eu começo a conversar com elas, como que às vezes elas recebem isso, né? Como assim? Eu vou me tocar? Eu vou, né, usar alguma coisa? Como é que é isso? E a gente tem que ter esse tempo para dialogar, para conversar, para desconstruir. Não, minha gente, se a gente pensar que existe na história um momento da vida da mulher que, se ela saísse à rua sozinha, ela era colocada no lugar de uma mulher da vida, de uma prostituta, que para sair à rua a mulher tinha que sair com o pai, com o irmão, com o marido. Você imagina o tanto que de repressão de uma vida inteira. A gente já conseguiu vencer bastante coisa, mas infelizmente ainda não. E aí que entra muito seu papel, sabe, Etienne, assim. E eu acredito muito nessa equipe multiprofissional, onde cada um vai agregar e vai trazer para essa mulher benefícios, né? Você como sexóloga, a fisioterapeuta pélvica, né? A nutricionista na orientação alimentar. Então, essa equipe multiprofissional vai poder ajudar em muito essa mulher. Muito bom. Mas existe ainda essa questão. E é dia a dia, gente. Vamos passar para um outro ponto que é relacionado a esse, né? Você estava falando ali da questão da mulher sair sozinha, não sei o quê. Então, a gente passou por vários avanços dentro da história. E eu acho que essa parte de climatério e menopausa, a diminuição de libido, né, as funções do corpo ali, para você, Etienne, isso afeta a autoimagem? Entra ali uma vergonha do corpo? O que elas te passam, tipo assim, ali nas consultas do eu não sou mais desejável? O que você escuta relacionado a isso? Como falam, são muitas camadas, né? Quase uma cebola. Na verdade, existe... como eu falo que sexualidade não é só cama, a sexualidade da mulher, ela começa no espelho, né? Ela com ela mesma. Então, lá no início, quando eu comecei a ser sexóloga, quando eu comecei os meus atendimentos, a maior parte das mulheres, elas viravam meio que... não se importavam muito com o que eu falava, não me ouviam, porque elas entendiam que elas não tinham nenhum problema sexual. E aí, quando ela pensa em problema sexual, é dor, né? Falta de orgasmo, né? São os principais, né? Então, ou seja, ela só achava que ela precisava me procurar quando o caldo já tinha entornado, né? Ou seja, quando ela já estava realmente com a vida sexual dela muito prejudicada. E aí o marido, ela começava a fugir do marido e o marido começava a reclamar. E aí ela, óbvio, porque como a doutora Kátia mesmo falou, uma relação sexual sem prazer, ela não gera lubrificação e aquilo ali se torna uma tortura para a mulher, né? Então ela cumpria a tabela ali. Então é uma mulher que ela não tinha sexo, para ela não fazia diferença, porque ela não sabia o que era o verdadeiro prazer, né? Então ela vivia muito bem sem sexo, ela vivia muito bem sem ter orgasmo. Por quê? Ela era bem casada, ela tinha os filhos dela, ela tinha uma vida financeira estável, ela ia para academia e sexo para ela não fazia falta, porque culturalmente o homem ele precisa da relação sexual para extravasar, né? Para ser feliz e ser biológico. Agora a mulher não, a mulher ela só precisa para procriar e depois ela não precisa mais ter sexo como uma fonte de prazer. E aí uma das camadas a primeira coisa, uma vida sem uma vida sexual satisfatória, seja a sós ou acompanhada, ou seja, uma vida sem prazer sexual, é uma vida que ela tende a ter ou
desenvolver alguns tipos de compulsão. Então, você tem aí a compulsão da compra, a compulsão da mulher pela comida, a compulsão, seja lá por o que for. Preenchendo ali, né? Os Preenchendo, vazios. porque nós fomos feitos para ter vida sexual ativa, né? E nós temos lá o clitóris, que ele é destinado somente ao prazer, né? Então, nós fomos feitas para sentir prazer, porque senão não existiria o clitóris. Então, assim, essa mulher, ela não se importa em não ter vida sexual. Ela não se importa em não ter prazer, né? Eu posso arriscar que 95% das mulheres que chegam até mim, elas chegam por reclamação do parceiro, ou seja, porque elas não suportam mais a pressão do parceiro. E aí elas vêm até mim. E eu falo, mulheres, se vocês soubessem como que uma vida... Vou repetir, uma vida com orgasmos em dia é uma vida completamente diferente e equilibrada. Mesmo que você não tenha um parceiro, você procuraria ter prazer de forma... É uma serenidade, né, cara? É um equilíbrio, na verdade. É um equilíbrio. Não tem quando falam, por exemplo, quando você está sem dinheiro, você desequilibra vários pontos da sua vida. Quando você não tem prazer, é a mesma coisa, tá? E aí, por que eu tô voltando um pouco atrás, né? Muitas vezes a mulher, ela tem uma questão de visual, né, de corpo, que não tem a ver com a sexualidade, tem a ver com o que a outra mulher vai achar dela. Ela quer estar em dia com o corpo porque fulaninha também tá, porque as amigas malham, porque... E eu descobri que estar bem com o espelho é o melhor afrodisíaco que existe, né? Tem a questão do relacionamento, eu sei, mas você também se sentir uma grande gostosa, você também olhar no espelho, e quando eu falo aqui uma grande gostosa, não tem nada a ver com ter bundão, com ter peitão, com pode ter ser uma manequim. pequena gostosa, que é o meu projeto, porque eu sou pequena e não dá pra ser grande, entendeu? Tem a ver com você entender que você tá na sua melhor versão, respeitando a estação que você está vivendo. Então, por exemplo, hoje com 48, eu me sinto muito melhor com o meu corpo, sem falsa modéstia, do que quando eu tinha 20. Sim. Tá? Então, isso tem a ver com o desenvolvimento da sexualidade da mulher, que é quando eu falo que sexo não é só cama. Então, o que acontece? A mulher, ela precisa entender, primeiro, que ela deve ter uma vida sexual em dia, a sós ou acompanhado, ou seja, o prazer sexual dessa mulher, ele precisa estar em dia, isso faz parte do equilíbrio dela. Segundo, ela pode usar o prazer como uma válvula de escape, assim como ela usa a comida, como ela usa a compra, muitas vezes, como ela usa o estar com as amigas. Ou seja, não tem problema nenhum em você ter o prazer sexual como uma válvula de escape, assim como o homem, a sociedade permite que um homem tenha. Tá? Esse é o segundo. Terceiro, se sentir desejável começa no espelho. Tá? Você pode... Eu conheço muitas mulheres que, de verdade, tá, gente? Elas são desejáveis pelo homem, mas elas não se sentem desejáveis, elas não se sentem confortáveis com o corpo dela. Então, ou seja, o sexo oposto olha pra ela como uma grande gostosa. Ela tem lá, sei lá, um bundão, mas ela não gosta. Ela sente que dizem que homem que é homem não liga pra celulite, não liga pra nada disso. Ou seja, ela se olha, mesmo ela sendo desejada pelo homem, ela se olha no espelho e ela não se sente bem com ela mesma. Porque ela acha que o bumbum tá com celulite, porque ela acha que o peito tá um pouquinho caído, porque ela acha que a cintura não é do jeito que os padrões que ela aceita. Tá? E eu conheço muitas mulheres que não têm corpo dentro dos padrões e que se sentem muito bem com o corpo dela. Então, vamos alinhar isso, vamos alinhar que ser desejável tem a ver com você mesma, tem a ver com o espelho, tem a ver com a relação que você tem com o seu corpo. De nada adianta você ter um corpo desejável pelo sexo oposto se você quer ter relação de luz apagada por causa da sua estria, que é uma coisa que toda mulher tem. E tem, tá, gente? Tem mulheres que elas não se soltam na relação sexual porque ela acha que tem uma barriguinha ali, que ela acha que tem uma estria no seio, que ela acha que tem uma celulite no bumbum. E o homem não tá nem aí, gente. O homem não está nem aí para isso. Então ela deixa de ser boa de cama no sentido assim, de se soltar, de realizar os seus desejos, de ter prazer, porque ela tá preocupada com a estética. De estar 100% ali, né? E isso influencia muito, tá? Você não estar 100% na relação influencia. Então vamos ficar bem com
conosco, vamos ficar bem com o espelho, vamos ficar bem com o nosso corpo, vamos entender que isso não significa, tá, gente, ficar sentado no sofá sem cuidar da alimentação, não é se entregar, é entender que você pode, em todas as fases da sua vida, estar com o melhor corpo que você tem, porque você está cuidando dele. Tinha até uma pergunta aqui pra você, que em momento você acha que as pessoas, elas dividem o maturidade e o desejo? Tipo assim, que as coisas não podem coexistir, é como se até os 30 eu seja só desejo. E aí dos 30 pra frente eu sou maturidade. Então não dá pra ter os dois. Isso tem a ver muito com... Isso é cultural, isso é 100% cultural. Tá? Essa história... Eu não sei se vocês... A cara de espanto que todo mundo faz quando tem aquela senhora de 70, 80 anos refazendo a vida dela. Com outro parceiro, de repente ela é viúva, ela é separada, ela... E a sociedade acha assim, tipo assim, né? Uma vovó tá namorando, imagina na família, vovó tá com um namorado novo. É um choque. Gente, a mulher, ela tem direito a ser feliz independente da idade. Então não dá para separar. Gente, olha só, vamos entender que a gente agora, depois dos 40, 45, que é quando a gente tem tempo para ter relação, tempo para cuidar do relacionamento, vamos viajar, não vamos nos entregar não, porque, gente, 40 são os novos 30, né, sei lá, 25. Eu, por exemplo, me sinto muito bem com 48, muito melhor do que quando eu tinha 20. Muito bom, muito legal. Kátia, a gente tá indo pra parte final do nosso episódio. Como é que é pra você ali dentro do consultório, né? Essa parte de terapia hormonal, de lubrificação, do laser íntimo, né? Essas outras possibilidades que são oferecidas hoje pra mulher. Como que isso mudou a qualidade de vida, sexualmente falando, dessa mulher? Sim, e é isso que a gente comemora, né? Comemora o fato de que nós não temos mais que sofrer por essas questões, uma vez que a gente tem como tratar. Então, hoje, você tem a linha de terapia hormonal dita clássica, né? Onde, volto a dizer, o estrogênio, ele é o hormônio mais importante, né? Nessa reposição. A progesterona, ela é oferecida quando a mulher tem útero, porque a progesterona, ela tem um efeito de proteger esse útero contra o câncer de endométrio. A testosterona, apesar de ser um hormônio que a gente tem em doses mais baixas. O homem é homem e tem as características físicas masculinas, porque ele produz testosterona em alta dose. Nós somos mulheres, o que a gente tem em alta dose é o estrogênio. A testosterona a gente tem em menor dose, e a gente tem que pensar muito sobre isso, porque a reposição de testosterona em alta dose para a mulher pode causar efeitos negativos muito ruins e preocupantes, mas a reposição hormonal, ela vai atuar aonde? Exatamente ali, nos receptores que a gente tem no genital, e essa genitália que estava em processo de declínio, morte, aposentadoria, ela volta a funcionar. Olha que interessante. E as pacientes ficam encantadas, porque elas falam, nossa, doutora, voltou a sair até aquela secreçãozinha que eu tinha antes, né? A minha relação sexual está mais prazerosa. O meu parceiro fala que melhorou. E além da terapia hormonal, que você pode fazer sistêmica, é óbvio que terapia hormonal é necessário uma avaliação prévia, adequada. A gente diz que infelizmente não é para todo mundo, que existem mulheres que não vão poder usar, mas nem por isso deixarão de ser cuidadas, porque existe a terapia hormonal clássica e existe a terapia não hormonal. Hoje, o que é belo para mim é dizer assim, paciente que entra no meu consultório não vai sair daqui sem ser, primeiro, acolhida, compreendida na sua queixa, né, validada em tudo que ela está falando, e ela vai ser tratada, seja por uma via ou por outra. E aí você falou do laser íntimo, né? O laser, a gente fala das energias, tanto laser ablativo, radiofrequência não ablativa, microablativa. Hoje a gente tem várias opções dentro do campo da energia, e que é muito interessante, e ela vai também estimular esse genital a ficar mais lubrificado, vai corrigir essa atrofia, vai estimular colágeno, elastina, e aonde vai ser ali uma maneira dessa nossa genitália
novamente voltar a produzir aquilo que ela deixou de produzir, como muco, elasticidade, e é um mecanismo não medicamentoso. Então, para aquelas mulheres, por exemplo, o grande caso, né, de contraindicação, câncer de mama, seja se ela teve câncer de mama ou se ela está fazendo uma quimioterapia, porque muitas das vezes, durante o período da quimio ou do tratamento que ela faz pós-quimio, também pode impactar negativamente no genital. Alguns medicamentos utilizados nessa fase também promovem o ressecamento. Então, essa mulher não pode fazer terapia hormonal clássica e ela tem o laser como uma arma ali para a gente utilizar e que vai dar ela condições, né, de, apesar de estar vivendo uma quimioterapia, uma fase difícil da vida dela, continuar exercendo a sexualidade dela de forma plena e não dolorosa. Porque uma coisa que você falou, né, quando você tem aquela questão da cobrança da parceria que você citou ainda há pouco, aí você se sente cobrada, aí você vai ter uma relação que não é prazerosa. Quem é aqui que gosta de comer uma comida que não tá boa? Assim, eu faço um paralelo entre quando você vai a um restaurante e come uma comida muito gostosa, você fica com vontade de voltar naquele restaurante e comer de novo, né? A sexualidade exercida de uma forma plena e saborosa me convida a voltar para aquele lugar. Quando a minha relação sexual não tá boa, eu vou fugir daquilo. E à medida em que eu sou obrigada a estar naquele lugar, vai ser pior ainda, porque ninguém gosta de ser cobrado para nada. Né? Então eu vou por obrigação e a relação é ruim. Daqui a pouco eu vou de novo. E isso contribui para a diminuição da minha lubrificação, porque o meu cérebro está negando aquilo ali. Então, são várias questões que a gente precisa abordar nesse campo. E aí os tratamentos hoje estão aí, minha gente. Não é para a gente sofrer com isso. Seja a terapia hormonal clássica, seja através de creme vaginal, comprimido, tem em cápsula, né? Você tem hoje lubrificantes à base de água. Eu falo até para paciente, olha, isso pode ser utilizado durante a relação sexual. Convida o teu parceiro para brincar. Esse gelzinho à base de água, isso pode ser utilizado naquele momento de uma forma prazerosa, né? Como dizia o professor Gerson Lopes, que é um dos maiores estudiosos da sexualidade humana aqui no Brasil, né? Ele fala, sexo é uma brincadeira de adulto. A gente brincar, a gente ter a liberdade de estar com o outro, aonde tudo é permitido. Somos nós dois ali, entregues àquele momento, àquela troca de energia, né? E que necessariamente, a gente sabe, tem muito essa coisa da busca, né? O orgasmo, nem sempre ele tem que acontecer e ele não é a nossa busca. A nossa busca numa relação sexual é a troca, é o carinho, é o afeto, é o brincar, né? O prazer de estar junto. Perfeito, entende? perfeito. Acho que é isso. Kátia, pra gente encerrar, vou te dar 30 segundos pra você completar essa frase. A menopausa não é o fim. O que ela é? Ela é o começo de uma nova fase da vida que pode ser tão boa como todas as outras que a gente teve. Basta a gente mudar o olhar. Perfeito. Etienne, me despeço de vocês, vou deixar você encerrar, mas eu queria que você encerrasse dizendo para as mulheres que se identificaram com isso aqui, qual é o caminho? Primeiro eu quero falar que a doutora Kátia estava tão perto e eu vejo que realmente eu tenho um propósito na vida das mulheres, porque eu tive que passar por tudo que eu passei para poder entender que eu precisava estudar e precisava trazer mulheres para perto de mim para poder ressignificar a vida delas, né? A gente tão perto e tão longe. Eu sofri tantos anos com isso, com a doutora Kátia tão perto de mim. Mas tudo tem um propósito. Na verdade, a primeira coisa que eu quero falar para a mulher hoje, tá? A primeira coisa é diálogo com o parceiro. Isso é muito importante, tá? Por mais que de repente você ache que o parceiro não... A gente sempre acha, né? A gente tem a fantasia de que o parceiro não vai aceitar, que o parceiro vai trocar a gente por outra, que ele vai querer uma menina de 20 anos. Mulheres, olha só, é um homem que vocês escolheram para dividir a vida de vocês. Vocês não podem ter esse medo e esse preconceito. E se ele não tiver a atitude que deveria ter, que é de compreensão, então talvez você não esteja na parceria certa. Né? Essa é a primeira questão. Então, diálogo com o parceiro, para de fugir, para de se esconder, para de se submeter a uma relação sexual que não é boa para você.
Então, essa é a primeira coisa que eu falo. Segundo, procure profissionais e acredite no autoconhecimento que você tem. Então, procure, não canse de procurar, não pare no primeiro e fale assim, então é assim mesmo. Não, não é. Então, vá atrás de profissionais que realmente lhe entendam, que realmente lhe atenda na sua demanda e só pare de procurar quando realmente você se sentir bem, porque isso é muito importante. E terceiro, a vida não acaba aos 45. Pelo contrário, é uma possibilidade que eu, como sexóloga, levo para as mulheres que eu acompanho de ressignificar esse momento e ter uma sexualidade muito mais gostosa. Outro dia eu vi um Reels da Drica Moraes. Ela falava sobre isso, ela falava, gente, transar hoje com 60 anos é muito bom, porque eu tenho tempo, eu tenho conhecimento e eu tenho conexão, eu tenho maturidade com o meu parceiro. Então eu não tenho mais problema, eu não tenho mais vergonha do meu corpo, eu não tenho vergonha de falar do que eu gosto, do que eu não gosto. A conexão da gente é muito maravilhosa. Não existe mais as cobranças que tinham quando eu era mais nova. Então, assim, vamos nos permitir viver essa nova vida transformada, ressignificada, sem tabus, sem preconceito, sem todas essas questões. É um convite que eu faço para cada uma de vocês. Perfeito. Quero agradecer vocês duas. Você tem algum recado pra gente poder fechar? Vou deixar você encerrar o programa. Esse convite, eu quero fazer um convite para que a mulher se olhe com presença. Eu quero fazer um convite para que a mulher entenda que ela não é saudável viver sobrecarregada, com medo, entendendo que tem que se sujeitar a um relacionamento que não tá bom porque é assim mesmo. Nunca é assim mesmo. Toda mulher merece viver a melhor versão que ela tem, e estamos aqui, eu, a doutora Kátia, para poder justamente lhe ajudar nesse caminho. Perfeito. Então, assim encerramos o nosso programa e a gente se vê no próximo episódio do Pode É. Obrigada, meninas. Obrigada, gente.